Alô, alô. Prezados e amados irmãos, neste momento eu quero desde já agradecer a presença de cada um dos irmãos pela preciosa oportunidade que Deus o Pai tem nos dado de nós nos reunirmos como povo apostólico e de termos a certeza de que a cada reunião que nós nos encontramos, estamos subindo o degrau da santidade. Razão pela qual, então, há sempre um aperfeiçoamento. Por isso que é muito importante que cada um de nós aproveitemos muito a reunião a qual ora se inicia, para que, ao término da mesma, Deus, o nosso Pai, junto com todos os santos, possa nos levá-los para casa e dar uma semana muito feliz a cada um de nós. Nesse momento, queridos e amados irmãos, eu saúdo a todos, desejando-lhes que as bênçãos de Deus Pai, de Jesus nosso Senhor, da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, da nossa querida e Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo, esteja no coração de cada um dos irmãos. Eu convido a todos que puderem, fiquem em pé, para que nós possamos fazer uma oração para consagrar esta reunião. Como eu lhes disse ontem, cada um dos irmãos procure fazer sua oração, abra seu espírito para com Deus, converse com Ele, converse com a Santa Vó Rosa, porque nós precisamos muito das bênçãos dos céus, principalmente nesses dias que nós estamos atravessando, onde o mundo passa por situações muito difíceis, mas nós, como povo apostólicos, louvamos e glorificamos a todos os santos dos céus pela existência dessa santa igreja apostólica na terra. Todos de cabeça curvada, de olhos fechados, com suas mãos erguidas aos céus, oremos. Ao amantíssimo Deus, glorioso e eterno Pai celestial, graças te damos, Senhor Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de nós estarmos reunidos na Tua Santa Igreja Apostólica para prestarmos ao Senhor Deus nossa adoração, louvor e gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em prol da humanidade, principalmente por esse povo apostólico que adentrou em aceitar esta palavra apostólica, de aceitar as palavras do Mestre Jesus, Jesus bendito. Por isso sempre nós dizemos que o seu sacrifício não foi em vão. A Igreja Apostólica reconhece o seu sacrifício e por isso nós agradecemos muito ao Senhor, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, que também doutrinou e ensinou muito o povo naquela época. E não bastando, Jesus enviou seu próprio Consolador para que ficasse conosco nesses tempos do fim. Querida e Santa Vó Rosa, Tu és o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito que nos traz a paz, a alegria, a felicidade de um dia viver contigo nos céus. Agradecemos muito também ao nosso santo profeta, irmão Aldo, que esteve nesta terra por 44 anos, nos ensinando, doutrinando e fez com que nós abraçássemos uma causa nobre nesta terra, ser apostólico. Querido Santo Primaz, aqui está um grupo da família apostólica nessa congregação em Itapeva, São Paulo, onde estarão prestando ao Senhor sua adoração pela sua presença. Querido Primaz, ajuda, guarda, proteja todos os atos desta reunião, os hinos que iremos cantar, os hinos que o coral irá apresentar, bem como também a mensagem que está no boletim dessa semana, que fala muito a respeito da obediência, a chave que nos leva para a santidade. Por isso, meu Pai bendito, rogo a Tua bênção pelas criancinhas, a juventude, a mocidade, os pais, as mães, os idosos. Rogo a Tua bênção por aqueles que por motivo justo não puderam aqui estar, mas lembra desta reunião. Querida e Santa Avó,
Quantas reuniões já foram realizadas neste dia, e que as bênçãos da Senhora esteve com todos eles, é que eu peço que nesta também esteja, para que tudo nós possamos fazer a Tua santa vontade. Peço a Tua bênção para esses membros, os coristas, os músicos, os regentes, os solistas, os diáconos e diaconisas, os pastores dessa Santa Igreja Apostólica, para que sempre nós estejamos atentos em atender a Tua santa querida vontade. E agora, querida vó, eu declaro esta reunião iniciada e consagrada em Teu santo e querido nome, hoje e para todos sempre. Amém. Cantemos de número 1, Igreja Forte. Amém. Que tem seus lugares poderão sentar, e em seguida nós iremos cantar alguns corinhos contínuos em nosso cenário. Esses hinos louva e glorifica todo o poder celestial. Cantemos o número 68, que tem como título Meu Ministério. Na sequência, o de número 77, que tem como título Amar, Servir. Ainda o de número 78, que tem como título Eu Só Vivo Feliz a Cantar.
E para finalizar essa parte de corinhos e louvores, cantemos de número 80, que tem como título Maravilhoso Dia. Amém. Na sequência, nós iremos ouvir 2 hinos que serão apresentados pelos nossos irmãos do coral, os quais também nós temos sempre pedido à igreja que preste bastante atenção na letra de cada hino, porque a letra de cada hino fortalece o nosso espírito, nos traz ânimo, nos traz fé, nos traz coragem, e elas são uma mensagem que a gente pode usufruir ao decorrer dos nossos dias aqui na terra, porque muitas vezes nós estamos no nosso trabalho, caminhando até mesmo pela rua, e a gente fica meditando na letra desse hino. Aí os anjos dos céus estarão sempre ao nosso lado para nos guardar e abençoar. Nós iremos ouvir o hino apresentado pelo coral, o hino intitulado Um Povo Feliz.
Muito bem, irmãos. Neste momento, eu devo falar alguma coisa a respeito do grande compromisso que esta Santa Igreja Apostólica tem aqui na Terra. É de poder manter o trabalho de evangelização. O trabalho de evangelização não é apenas nós, pastores, que fazemos. Não. Cada um dos irmãos aqui reunidos faz com que esse plano, ou seja, esse trabalho, seja realizado. Por quê? A ajuda mútua de cada um dos irmãos faz com que nós tenhamos todos os trabalhos da Igreja Apostólica organizado. Nós temos hoje presente o Conselho Deliberativo, que administra a parte financeira da igreja. Como antes era o nosso irmão Aldo que fazia, né? Além de ele dava todo o seu tempo espiritual para com a igreja, ele também fazia a parte administrativa. E tudo transcorria na mais perfeita paz. Hoje, nós sabemos que o Conselho Deliberativo tem sim uma grande responsabilidade, porque são mais de 300 congregações ao poder deles. Mas eles dependem de mim, do senhor, da senhora, de todo o nosso povo apostólico, para manter esta igreja. Analisemos se a igreja não desse as contribuições, como que ficaria, né, a manutenção da obra dessa Santa Igreja. Veja, amados irmãos, como já é sabido para toda a igreja, que para deslocar um pastor de um local para outro, ele tem um custo muito alto. Imagine quanto então fica caro, né, todo o trabalho, aluguéis, né, prestação de serviço que a igreja presta, enfim, são muitos casos que levam uma soma muito boa de dinheiro. Daí então é aonde que nós falamos, que é através do nosso donativo. Deus, o nosso Pai, Jesus, nosso Senhor, a Mãe Virgem Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo nos dá vida, nos dá saúde, nos dá um entendimento, dá tudo para nós podermos trabalhar. 30 dias, 24 horas por dia. Aí chega no momento de uma reunião, é o momento de nós ofertarmos, de dar a ele, a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, uma parte daquilo que nós temos recebido. Então veja, amados irmãos, tão quanto é bom nós servir esta Igreja Apostólica. Eu sei que o nosso povo já é assíduo nas suas contribuições, seus dízimos, suas ofertas especiais. Mas por que nós relembramos? Para que a igreja nunca passe despercebido, né? E nós temos esse grande compromisso. O Conselho Deliberativo, como o nosso irmão Aldo fazia, colocava nota no boletim, o Conselho Deliberativo faz da mesma forma, é que eu passo a fazer a leitura para os irmãos tomar conhecimento nesse momento. Ofertas para a Igreja Apostólica. Estimados irmãos, a missão desta igreja na terra é muito importante, onde temos uma enorme responsabilidade diante de Deus e desta humanidade. Anunciar que Jesus já veio e que cumpriu sua promessa de enviar o Espírito Consolador e, junto com esses santos poderosos, formaria sua igreja e faria novas todas as coisas, de acordo com a vontade soberana de Deus o Pai, para que os que viessem a crer em nossa mensagem fossem aperfeiçoados na verdadeira doutrina do Evangelho do Reino dos Céus e de Jesus, nosso Senhor. Portanto, cada apostólico precisa ter muita fé, ânimo e coragem para ajudar a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, a fim de levar avante esta Santa Igreja Apostólica, contribuindo com amor para que possamos anunciar que Jesus reina entre nós. Esses santos precisam contar sempre com o estado de espírito do seu povo, e que é muito amor e dedicação dos nossos irmãos para a sua igreja, para que não falte recursos financeiros para levarmos avante esta obra santa de Deus o Pai e de seu amado Filho, nosso Senhor. Assim,
como fazia o santo irmão Maldo, sendo constante em seus apelos, nós do Conselho apelamos a vossos bondosos corações, para não se esmorecerem, mas continuem contribuindo com muito ânimo e fé. A igreja tem muitos compromissos assumidos, com os contratos de emissoras, retransmissão do programa Hora Milagrosa e manutenção e preservação do patrimônio, que são templos de nossa sede, congregações e construções de novas congregações. A expansão do nosso trabalho aqui no Brasil e no exterior. Escala de pastores para realizar as nossas reuniões, pagamentos de impostos e tributos, enfim, temos mensalmente um gasto muito grande, dependemos das contribuições generosas de todos os irmãos para continuarem realizando e investindo na obra maravilhosa da Igreja Apostólica. Confiamos em todo o nosso povo apostólico, na sua oferta, no seu apoio, para que unidos possamos seguir a nossa caminhada. Receba o nosso abraço fraternal, com as bênçãos preciosas de Deus, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo. Eis aqui então, amados irmãos, um apelo como o nosso irmão Aldo fazia, demonstrando aqui tudo quanto a igreja tem em seus compromissos. E nós, unidos numa família apostólica, mantemos a obra dessa Santa Igreja Apostólica. Nós somos filhos do mesmo Pai, Deus o Pai, o mesmo irmão Jesus, da nossa mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo. É aonde nós prestemos a Ele nosso louvor e gratidão, e fazendo com que, através de nossas reuniões, do nosso programa Hora Milagrosa, nós ganhemos muitas almas para o reino do nosso Pai. Por isso, amados irmãos, sempre que vocês tiverem a oportunidade de estar reunidos numa reunião como essa, faça as suas contribuições. Se por um acaso, motivo ou outro, vocês não podem vir para a igreja, né, mas queiram fazer o seu depósito via banco, Pix, enfim, faça. A Santa Avó conhece o coração de cada um de nós e ela ajuda da melhor forma possível. Por isso, amados irmãos, eu deixo aberta essa oportunidade e cada um faça as suas contribuições segundo propôs o teu coração. E a Santa Vó Rosa os abençoará o seu lar, o seu emprego lá na escola, no seu trabalho, enfim, aonde for o seu ganha-pão, para que você tenha o necessário para o seu lar e também para a Igreja Apostólica. Oremos. Amantíssimo Deus, glorioso e eterno Pai Celestial, graças te damos, Senhor Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de nós ofertarmos para a obra dessa Santa Igreja Apostólica, onde cada um dos teus filhos dessa congregação estarão assim, dando seu louvor e gratidão, pelo tanto quanto o Senhor tem feito por nós nessa terra, livrando muitas vezes de doenças e coisas muito piores que o mundo oferece, mas estando nós reunidos, nós agradecemos e adoramos, e oferecemos sim para o Senhor uma parte financeira, para que a mesma possa ser organizada através do Conselho Deliberativo. Por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado, eu declaro essa oferta consagrada em teu santo e querido nome, hoje e para todo sempre. Amém. Logo que as nossas irmãs recolheram as ofertas, eu quero ainda fazer um pequeno aviso, que está contido no boletim dessa semana. O aviso fala a respeito dos regentes e alterações de reuniões. Reforçamos que a quantidade total de hinos do coral e orquestra para nossas reuniões não deve exceder os 4 hinos em reuniões normais de 1h30 e 5 hinos para reuniões normal até 2 horas de duração, com exceção nas reuniões festivas. Relembramos que as apresentações de hinos, solos e orquestra em nossa sede ou congregações de composição não são aprovadas sem documentos assinadas. Implicarão na perda do cargo do regente titular ou dos envolvidos.
Relembramos também ainda que as apresentações de instrumentos solos sejam acompanhados de solistas e o soledo orquestras. E orquestra ou coral deve ser realizada com o músico sentado em sua cadeira ou em uma cadeira próximo ao solista. Alterações nas reuniões. Nova Califórnia, Rondônia. As reuniões passam a ser realizadas no primeiro e terceiro domingo do mês, 11 horas a partir do dia às 11 horas a partir de março de 2024. Orilândia do Norte, no Pará, as reuniões passam a ser realizadas aos domingos, às 8 horas e 30 minutos, a partir do dia 10/3 de 2024. Rio Branco, Acre, as reuniões no segundo domingo do mês passarão a ser realizadas às 14 horas e os demais domingos do mês permanecem às 18 horas a partir do mês de março de 2024. Esses são os avisos que eu deveria fazer à igreja nesse momento. Agora nós iremos ouvir um hino que será apresentado pelos nossos irmãos músicos, ou seja, pela orquestra Obediência e Consagração.
Muito bem. Prezados e amados irmãos, eu tenho algumas mensagens importantes no boletim da semana, inclusive algumas orientações do Santo Irmão Aldo quando ele estava em seu corpo físico, que nos retransmitia a igreja em seu tempo. A igreja apostólica, amados irmãos, desde que quando Jesus passou a falar com a Santa Avó Rosa, ele foi orientando a igreja apostólica em todos os aspectos, doutrinando não só o ministério da igreja apostólica em seu tempo, quando a Santa Avó estava aqui, bem como também aperfeiçoando todo o trabalho da igreja. Assim, quando a Santa Avó Rosa deixou o seu corpo nesta terra e passou ao nosso irmão Aldo a sua administração, ele continuou falando com a Santa Avó e com Jesus, e eles retransmitiam à igreja a perfeição do nosso povo apostólico. Tanto é verdade que lá no princípio da igreja, muitas coisas que era colocado foi sanado, deixou de praticar. Porque Jesus orientava a Santa Avó Rosa que não era preciso fazê-lo. No tempo do nosso irmão Aldo, ele também foi se aperfeiçoando quanto ao trabalho do coral, inclusive com nossos pastores, enfim, para que todos os trabalhos da igreja viesse assim ter uma obediência entre todos os trabalhos, para que Deus, o nosso Pai, reconhecesse que o nosso trabalho seria de acordo com a vontade, instruído pela vontade soberana do nosso Pai. Daí então essas orientações, em partes, está colocada aqui, e o nosso irmão Aldo na época colocou, e o Conselho Deliberativo está colocando para que a igreja não passe despercebida às ordens do profeta irmão Aldo. Vamos recordar algumas orientações do Santo Irmão Aldo em relação ao proceder em nossas reuniões e nas transmissões que leva o nome da Igreja Apostólica. Por determinação de Jesus, da Santa Avó Rosa e primaz, foi proibido bater palmas antes e durante as reuniões. O santo primaz, por ocasião de festa nas congregações, com presença de autoridades, prefeitos, vereadores e deputados, determinou que fosse feito um agradecimento único, sem falar o nome de ninguém. Por ocasiões festivas, em nossa sede, antes de começar as reuniões, geralmente canta-se solos e era anunciado o nome do hino, o nome do solista e da congregação, como o primaz determinou que fosse anunciado somente o nome do hino. Quando foram iniciadas transmissões online, começaram a colocar o nome do hino, o nome do regente e dos solistas. Nosso primaz solicitou que fosse retirado e deixasse somente o nome do hino. Alguns solistas começaram a fazer gestos quando cantavam. Nosso primaz mandou um recado que não queria este tipo de manifestação. No cantar deve ser normal, sem expressões corporais. Alguns pastores estavam divulgando suas escalas antecipadamente, avisando aos irmãos que iam naquela congregação. Nosso primaz pediu que não divulgasse a sua escala. Nosso primaz proibiu o uso de dedicatórias, saudações e homenagens, aclamações direcionadas em nossas reuniões, exceto o que se encontra em nossos boletins ou narrativas dos hinos. Estas recomendações foram dadas justamente para inibir o orgulho e a vaidade, a exibição de alguns, evitando favoritismo e exposição desnecessária que leva à competição e desvia o propósito de servir o reino dos céus. O primaz, certa vez, afirmou: não estamos aqui para exibir ou aparecer. Nosso propósito é adorar e exaltar e glorificar a Deus e todos os santos, divulgando
divulgamos o Consolador. Vamos unidos com humildade, sinceridade, respeitar e valorizar o ministério que alcançamos, para que a nossa adoração, louvor seja aceita no reino dos céus. Em outra ocasião afirmou: o louvor e até as mensagens que querem se aparecer não passa do teto dos nossos templos. Então, amados irmãos, puderam observar nessa mensagem, nesse recado, quanto o nosso irmão Aldo tem a preocupação para que nós pudéssemos apresentar ao nosso povo de uma forma geral e para aquelas pessoas que nos visitam. Porque, irmãos, quando uma pessoa está fazendo algo para se aparecer, ele faz gestos de todos os jeitos, né? Se é um solista e começa lá a imitar, balançar a cabeça, balançar o corpo, enfim, aquilo tudo, irmãos, não glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é aquilo que sai de dentro dele, sua adoração e louvor, de mostrar ao mundo o sentimento da alma, ou seja, aquela letra que é apresentada, o amor, o carinho que Deus o Pai dá a cada um de nós. Assim também acontece conosco, os pastores de nossa igreja. Imagina um pastor ficar rodeando no púlpito, para lá e para cá, para querer fazer uma reunião. Isso não cabe, não fica bem. Nós víamos desde o passado, né, o bispo, a missionária, como eles direcionavam as reuniões para a igreja, né? Num gesto, quanto muito, corria ali no púlpito o máximo 30 centímetros, mas é um movimento que o corpo da gente faz, irmãos, entenderam? Mas esse negócio de querer fazer como se estivesse em algum palanque, isso não é para o povo apostólico, jamais. Nós temos que honrar todo o trabalho da igreja, porque nós fazemos é para Deus. Então, todos nós queremos sim que a nossa mensagem, que a nossa música, que o nosso louvor seja na glória do nosso Pai. Imagina se todos os coristas que ora se encontram aqui presentes, ao apresentar o hino de vocês, estivesse como se fosse dançando. Não cabe, não fica nada bem para uma igreja. Isso não cabe para um povo de Deus. Então, cada um na sua postura, dentro do seu louvor, dentro da sua gratidão aos céus, expressa o sentimento da alma. Então, o seu sentimento fala com que aqueles que te ouvem, aqueles que te acompanhem, possa retransmitir dentro dele o amor, o carinho e a felicidade. Por isso, amados irmãos, com essas palavras que eu pude dirigir a vocês, nós iremos ouvir o hino que será apresentado pelo coral agora, o hino intitulado Perfume Suave.
Muito bem, irmãos e irmãs. Agora eu passo a transmitir à igreja também a próxima mensagem, uma mensagem muito edificante, que desde o princípio também dessa Santa Igreja Apostólica
foi implantada por Jesus para que no nosso meio sempre houvesse a obediência. Obediência e consagração. Porque, irmãos, a obediência, ela é tudo. Uma pessoa desobediente, irmãos, ela cria sérios problemas para a humanidade. E o obediente, e a pessoa obediente, ele traz alegria, ele traz conforto, ele traz paz, ele traz felicidade. Porque imagine aquela pessoa, aquela criança, aquele jovem, que tudo que um pai e uma mãe fala, ele vai e obedece. Você não vai ver o pai gritar com a criança, você não vai ver a mãe gritar com a criança, não vai ver aquele atropelo dentro do seu lar. Por quê? Aquela criança é obediente. E se tratando religiosamente falando, o povo apostólico está mais do que na hora de ser obediente. Obediente para servir a Deus, obediente para servir a Jesus, para servir a Santa Avó Rosa, para amar o santo querido irmão Aldo. O nosso irmão Aldo, ele foi muito sincero em todos os atos de seu trabalho nessa terra. Mesmo antes de ser convidado a fazer o trabalho nessa Santa Igreja Apostólica, ele era muito prestativo à nossa querida e Santa Avó Rosa. Tanto é verdade que tudo que a Santa Avó pedia para ele, ele fazia de imediato. Mas, malemar, ele sabia que um dia ele seria chamado para fazer um trabalho no ministério dessa Santa Igreja Apostólica. E o nosso primado irmão Aldo, com toda a sua humildade e obediência, ele nunca quis cargo na igreja. Para quem conheceu o nosso irmão Aldo em seu tempo, lá na rua Tuiuti, via a simplicidade dele, aonde ele se encontrava, nunca fazendo o gesto de querer se aparecer, ou se dizer assim, mas futuramente é eu que vou estar na frente da igreja. Isso, não, ele foi sempre obediente. Obediente a, irmãos, muitas vezes, quantas vezes nós pastores procurávamos o irmão Aldo para falar alguma coisa com ele, irmãos. Nós víamos a simplicidade naquele homem, uma simplicidade sem tamanho, para a gente dizer assim, nossa, eu fui falar com o irmão Aldo, eu estava tão exortado, mas ele me deu tanta calma. Por que ele me deu calma? Porque dentro dele só saía paz, dentro dele só tinha alegria, ele tinha obediência para falar com o povo. Hoje, irmãos, nós vemos em relação do ser humano, muitas vezes a gente fala uma palavra, a pessoa fala 10, a pessoa fala 10, o outro quer falar 20, e se tiver 2, 3 pessoas, aí a situação piora. Por quê? É falta de obediência, é falta de carinho, é falta de amor, tudo isso é obediência. E o nosso irmão Aldo, lá no seu tempo, ele orientou a igreja, como que a igreja deveria ser humilde a Deus e obediente. Irmãos, muitas vezes, a gente chegava para falar com a Santa Avó, e a gente tinha eu vou usar até uma expressão, até medo de falar com ela. Mas por quê? Porque ela tinha energia para dirigir para com a gente, mas ela falava em nome de Jesus. Então, a gente tinha aquele medo, mas ela mesma chegava a dizer, não precisa ter medo de mim. Por quê? Ela tinha um amor profundo para trazer para cada um de nós. O nosso irmão Aldo não foi diferente. Ele aconselhava, ele ensinava, ele doutrinava a igreja. Tanto é verdade que quando foi a sua subida aos céus, nós achamos muita falta do Santo Primado, irmão Aldo. E pessoas que muitas vezes já estavam fora desse caminho, vendo que o nosso irmão Aldo estava partindo, correram até a sede para ver se ainda havia um meio de reconciliação. Por quê?
Aí eu digo, é um medo de se perder, sim, porque sabe que o mundo é ruim. Então, amados irmãos, se cada um de nós, já, a partir dos dias presentes, ser mais humilde a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo, o nosso trabalho vai ficar muito mais fácil. Muito mais fácil. Porque conhecimento, doutrina, disciplina, tudo isso nosso irmão Aldo falou em seu tempo. Nós temos que hoje, atualmente, conservar tudo aquilo que aprendemos, né? Muitas vezes, a gente vai chegar para uma pessoa, no nosso caso de pastores, vai fazer uma escala, suponhamos. Eu vou precisar de uma pessoa para ficar na porta, né? Eu vou pedir, por favor, tem algum irmão que possa ficar na porta para o próximo sábado? Por que, irmãos, por favor? Porque aquele obreiro, ele não é obrigado a ficar na porta, embora ele está dentro do cargo dele, mas ele vai ser obediente ao pastor. Ele vai falar assim, não, se eu tenho o meu cargo, estou disposto em servi-lo. E aí a pessoa vai e escala aquela pessoa na porta. E assim são todos os demais trabalhos. Mesma coisa acontece no coral, né? Um coral, quando todos são obedientes, o regente muitas vezes não precisa ficar falando tanto para a apresentação de um hino, para quem vai ser o solista, ou enfim, né? Então todos mais ou menos já sabem a letra do hino, já sabem o que tem que fazer. Então, às vezes, com uma pequena pincelada, o regente domina um coral e todo o trabalho é resolvido. Por quê? Porque cada um de vocês tem a obediência em querer fazer o melhor pela obra da igreja. Você não está fazendo para o regente não está fazendo para você, o regente não está fazendo para o pastor. Não, nós estamos fazendo para o reino do nosso Pai. E essa unificação deve partir por cada um de nós, para que o nosso trabalho sejam perfeitos, sejam amorosos. Os santos e anjos que ora se encontram aqui dentro, ele quer nos ajudar, ele quer nos abençoar, mas ele precisa da obediência e da consagração de cada um do nosso povo. Por isso, amados irmãos, obediência também é a forma de falar, é a forma de se vestir, é a forma de tratar com os seus amigos, seja apostólico ou não, né? Nós temos que saber direcionar uma palavra de carinho às criaturas que nos procuram. Irmãos, isto é a igreja apostólica. Nós aprendemos com a Santa Vó Rosa. Agora alguém pode pensar, mas o mundo está tão difícil, será que esta igreja ainda vai muito para frente? Irmão, os tempos desta igreja não é o nosso tempo, porque quem governa esta igreja apostólica é Deus o Pai. E o objetivo desta igreja apostólica é levar tantos quantos são fiéis para o reino do nosso Pai. Na medida do possível, Deus o Pai leva. E hoje não tem idade. Antigamente nós víamos que era mais pessoas de idade que Deus o Pai levava para os céus. Hoje não. Hoje é um jovem, é uma jovem, é um corista, é um obreiro, é um pastor. E na medida do possível ele vai levando, irmãos. Muitas vezes, às vezes só tem um na família que é apostólico. Deus o Pai vai e recolhe aquele. E aí aquela família reclama. Nossa, o único mais sincero, o único que tinha em casa, Deus o Pai levou. É por isso que ele levou, porque aquele era o sincero, aquele era dele. Então, os demais têm que procurar obedecer a Deus, obedecer a Jesus. E se essas palavras, que horas eu vou ler para os irmãos, é para ser obedecida sim, mas sem aquela obrigação, sabe, irmãos? Nada de obrigação. Ninguém é obrigado a fazer nada na igreja apostólica. Mas desde que nós estejamos reunidos como família apostólica, vamos ser obedientes a tudo aquilo que é ensinado. Porque muitas vezes alguém, vamos dizer no caso novamente dos pastores, né? Tem pastor que gostaria de fazer só reunião grandes. Reunião com 200, 300, 400 pessoas. Aí aquelas congregações que elas são pequenas, 30, 40, 50 pessoas.
Então aquele pastor não quer ir lá, e esse pastor tem que ser obediente, para poder receber uma escala e falar: eu vou com todo o amor cumprir o meu trabalho, porque o trabalho que eu vou levar vai estar no boletim, e eu vou pedir a inspiração dos céus, para que aquele povo possa ouvir as mesmas palavras que aqueles irmãos de uma congregação grande, ou a sede, possa lhes apresentar. Então veja, amados irmãos, isto é obediência sim, ser obediente ao setor de escala, ser obediente ao seu superior, que é o regente, e vice-versa. Daí então, amados irmãos, o Conselho Deliberativo foi em busca de um boletim do nosso santo irmão Aldo, se eu não me falha a memória, lá de 2006, e dirigindo nos dias atuais, quando então se faz muito necessário na vida de cada um de nós, porque a obediência, irmãos, não tem idade. Desde uma criança que está começando a caminhar, começando a falar, se o pai e a mãe deram um ensinamento, aquela criança vai ser humilde. Assim também acontece com o idoso, né? 70, 80, 90 anos. Se não for obediente, muitas vezes aquela pessoa também é extrovertida, vai falar coisas que não pertencem, e muitas vezes vai magoar a família, um filho, uma nora, e assim por diante. E isso, irmãos, não é bom, porque o espírito daquela criatura que faz com um sentimento ruim, ele não pode ser abençoado por Deus. Então, veja, amados irmãos, quanto que a obediência é válida para todo o nosso povo. Quanto que ela é válida. E se nós todos soubermos aproveitar esta oportunidade da obediência, os irmãos desta congregação verão quanto que vai ser muito mais fácil de vocês administrar uma reunião, de fazer um trabalho na igreja, de poder sentir aquela alegria de dizer: hoje é sábado, hoje é domingo, eu vou para a igreja, hoje é quinta-feira, tem reunião de oração, eu vou fazer minha glorificação a Deus pela reunião de oração. Irmãos, isso é muito bom, isso é muito bom. Os anjos que estão aqui, ele fica feliz de ver a sua obediência e a sua consagração. Então, amados irmãos, já que eu pude falar um pouco a respeito da chave de entrar nos céus, que é a obediência, então vamos à leitura do boletim, e os irmãos poderão concluir na sua própria vida, aonde você, o senhor e a senhora, nós poderemos melhorar a nossa situação. Palavra obediência significa disposição, hábito, capacidade ou sujeição para obedecer. Aceitar ensinamentos, orientações, conselhos, regras que norteiam diretrizes no sentido de espiritual, desde o princípio, desde que estabeleceu suas leis, seus mandamentos, a fim de que nos guiar conforme o seu propósito em nossa criação. Tanto foi o seu amor, bondade e misericórdia, que o homem pecando, se afastando do seu Criador, ele nunca esqueceu da criatura que criou a sua imagem e semelhança. Procurou resgatá-los através dos ensinamentos transmitidos pelos patriarcas, pelos profetas, pelo próprio Filho Jesus. Os apóstolos, em nossos dias, novos servos formados por Ele, Deus e seu amado Filho, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Infelizmente, hoje, a situação da humanidade é crítica em relação à desobediência, pois os valores de honra, moral, respeito e obediência foram substituídos pelo eu. Eu sei, eu posso, eu não preciso de opinião, entre outros artifícios para não obedecer. Quanto meditamos sobre obediência, necessitamos de rever em nossa vida os princípios das palavras de Deus, que nos mostram o caminho para respeito e obediência àqueles que estão sobre nós,
primeiramente a Deus, o nosso Pai, que tenhamos o temor a Ele, que andemos no seu caminho e que amemos e lhes servimos com todo o nosso coração e com toda a alma, para que obedeçamos a sua lei e os seus mandamentos. Obediência aos santos, eles foram criados a Deus para preparar os seus filhos nesta terra. Quantos ensinamentos estão registrados nas Escrituras, quantas orientações, determinações, justamente para evitar os abusos e inconveniência e o pecado. Deus recomendou, através de Salomão: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Obediência aos pais. Assim está escrito: honra ao teu pai e sua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, e que o Senhor teu Deus te dá. A responsabilidade dos pais não está somente na criação e nas necessidades materiais, mas na educação, na formação moral e espiritual. Obediência à igreja. A igreja é a escola da vida espiritual. A igreja, seus pastores, são mensageiros de Deus para trazerem a palavra ao nosso coração. Mensagens que edificam, fortalecem e ensinam o proceder de um filho de Deus. Obediência às autoridades e os nossos superiores. As autoridades são escolhidos para dirigir, governar, orientar, preservar uma nação. Os superiores são pessoas capacitadas que prepararam para ensinar ou colaborar no crescimento educacional e profissional. A obediência de Deus, tudo que Ele ordena em Sua palavra, nos proporciona uma vida abençoada e feliz. A obediência é a chave que prosperarmos para o nosso caminho e sermos bem-sucedidos. A seguir, vamos transmitir uma mensagem do Santo Irmão Aldo sobre a obediência e o sacrifício, publicado num dos boletins oficial de número 2103. Levando-se em conta todo o sacrifício feito pelo reino dos céus, em nosso favor, especialmente o nosso povo apostólicos, por todos que sinceramente queiram alcançar a salvação perfeita, é muito justo que cada um se lembre que também deve fazer sua parte de obediência e sacrifício em favor da obra de Deus nesta terra. Lembre-se de que o amor, a obediência e o sacrifício se paga com amor e renúncia. Cada apostólico deve se lembrar que é o seu dever sacrificar-se pela obra da igreja e servir a Deus. Entretanto, é importante que todos se lembrem que o maior dos mais perfeitos sacrifícios que um filho de Deus deve fazer para provar o seu amor e sua gratidão é o esforço para ser em tudo obediente à doutrina e à disciplina da sua igreja, visto que neles estão expressos a perfeita vontade divina. Sem a justa obediência, a qual deve ser frutos de humildade, de amor do Filho de Deus, todo e qualquer esforço deixará de ser agradável a Deus e, no caso dos apostólicos, não será reconhecido pelo Santo Consolador. Entendam, portanto, que todos esforço que fizerem para cumprir um ministério na igreja, todo esforço feito para frequentar as reuniões e até mesmo para contribuir em suas realizações, acompanhando-se de uma perfeita obediência a toda a vontade divina, é, portanto, uma fiel obediência às ordens da Santa Vó Rosa e, portanto, às minhas ordens, primaz irmão Aldo.
Entendam que é dever do apostólico, num gesto de amor e gratidão, sacrificar-se para honrar o reino dos céus, visto que dele recebemos a verdadeira vida, e assim sendo, cada apostólico obediente valoriza a sua própria fé, dando assim um alto valor em tudo quanto fizer em favor de sua igreja, que é a representação do reino dos céus na terra. Como primaz da igreja, em nome do Consolador, e pelo todo que nosso povo, aos jovens e à mocidade, os mais adultos em idade e até mesmo os idosos, que obedeçam fielmente toda a doutrina que aprendem e obedeçam todas as ordens e a nossa disciplina. Obedeçam com amor do Santo Consolador e as minhas ordens como primaz, a fim de que tudo quanto fizerem para o bem servir a igreja seja regado como bálsamo da perfeita obediência. Estimados irmãos, nesta terra, ou seja, nesta santa igreja apostólica, preparou a Santa Vó Rosa para ser o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, e ela muito se esforçou para ensinar e viver como os verdadeiros filhos de Deus e legítimos cristãos. Da mesma forma, o santo primaz irmão Aldo, pastor por excelência, nada alterou a nossa disciplina e doutrina vinda dos céus. É preciso entender que foi grande a luta do santo irmão Aldo para manter e fazer prosperar tudo aquilo que Jesus ordenou à Santa Vó Rosa implantasse na igreja, à custa de muito sacrifício, persistência, boa vontade e esforço. Atualmente, mesmo estes santos, estando na glória celestial, afirmamos que, como direção da igreja, não vamos permitir alterações doutrinárias, disciplinares, modificações nas reuniões de uma forma do proceder de um apostólico, pois são estas as garantias da vitória de cada apostólico fiel desta igreja como santo caminho nesta terra, a chave do reino dos céus. Foi fácil desfrutar de uma herança, principalmente se for merecida e justa. Porém, não podemos desperdiçar o esforço que alguém faz para nos legar esta herança. A mesma disciplina é um fato que diferencia, qualifica a nossa existência como povo de Deus na terra. E não é quanto ao modo de se vestir ou se apresentar em nossas reuniões. Deve o apostólico, em todos os lugares e ocasiões, aliada à obediência das regras, quanto à aparência, quanto à roupa e aspecto físico em si, tudo aquilo que outros não veem, como sentimentos ocultos no coração, também precisam ser corrigidos, disciplinados. Os outros podem não ver, mas Deus vê, cobra a obediência daquele que quer ser filhos. Não adianta alguém estar na igreja apostólica e ao mesmo tempo compartilhar a sua vida com os erros e os maus costumes que abominam a presença de Deus. Mesmo que seja a desobediência, pela menor que seja, que pareça algo comum, somatório de todas as consequências, pode levar a pessoa a perder a graça divina em seu viver. O apostólico não tente burlar a disciplina da igreja, agindo como se tudo fosse permitido, e não pense que Jesus e a Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo são misericordiosos com sua desobediência. Você estará se enganando e se poderá levar a outros se desviarem do caminho santo. Há muitos que fazem tudo o que vem na cabeça, desobedecem à doutrina, à disciplina,
nossa igreja desacata os pais e os mais velhos e as autoridades, faltam com a consideração e em relação ao próximo, desprezam o esforço dos colegas de ministério e se acham os melhores nas atividades que exerce, engana-se a si mesmo, incomodam-se a quem querem realmente a ser apostólicos sinceros. Esperamos que todos os irmãos sejam perseverantes, fiéis para manterem em obediência a Santa Vó Rosa e a Santo Irmão Maldo, nesta igreja apostólica. Nunca tente, mesmo que disfarçadamente, infiltrar alguns costumes ou hábito contrário em nossa doutrina e disciplina. Não queira modificar aquilo que Jesus determinou para a sua igreja. O Santo Irmão Aldo nunca aceitou e nem tolerou a ideia de que a disciplina fosse modificada, porque ela expressa a vontade de Deus e custou muita luta para a Santa Vó Rosa e para implantá-la e mantê-la. Não abuse da misericórdia de nossos santos, sejam humildes, simples de coração, porque assim será o bem-aventurado e feliz. Quanto ao nosso Santo Irmão Maldo disse, estamos preparados para apresentarmos a Deus os nossos legítimos filhos. Ele demonstrou a confiança no povo e na esperança de que, dirigindo a igreja, o Espírito com o anjo de Deus, seus ensinos jamais seriam esquecidos. Lembre-se de que não é por acaso que fomos chamados para fazer parte dos planos de salvação de Jesus da Santa Vó Rosa. Não é por acaso que fomos ensinados a ter consciência de fé, e não foi por acaso que nosso Senhor Jesus foi sacrificado para nos salvar, e não é por acaso que Ele alimenta a nossa fé através do seu corpo e do seu sangue com a Santa Comunhão. Existe um plano divino de redenção e salvação para a maior obra de criação divina, o homem, que foi feito à imagem e à semelhança do Criador. O preço da traição é muito alto, pois a desobediência e a indisciplina, o descaso e a obra de salvação foi criada descaso com a obra de salvação criada por Deus, lhes tira o direito e principalmente as bênçãos e a proteção celestial. Esta é a razão de estarmos relembrando e ensinando sobre esse assunto muito importante. E nos dias de hoje é a valorização da fé através da obediência e da consagração. Então veja, amados irmãos, na palavra desse boletim, quando fala então que a chave é a coisa principal para entrarmos nos céus, é a obediência. Veja, amados irmãos, no boletim 2014, abril de 2014, o nosso irmão Aldo colocou uma nota naquele boletim, dizendo o seguinte: a igreja apostólica estava preparada para seguir em frente. Irmãos, o que dá para entender quando ele falou assim, a igreja está preparada para seguir em frente? Será que ele olhou para aquele desobediente e falou que aquele desobediente está pronto para seguir em frente? Não. Ele olhou pelas qualidades de uma somatória muito grande de criaturas que ama esta igreja apostólica, que ama a Santa Vó Rosa, que ama as ordens de Jesus, como está nesse boletim, né? Que Jesus deu sua vida em sacrifício, né? A Santa Comunhão, para nos unirmos à nossa fé, ao nosso amor, à nossa dedicação aos céus. Então veja, quando o nosso irmão Aldo falou que a igreja está preparada para seguir em frente, ele olhou sim a cada um de nós. Irmãos, vamos analisar um pouquinho, um ponto material, para os irmãos entender. Suponhamos, como está nesse boletim, né, na outra parte que eu li para os irmãos, quando fala da obediência, principalmente, vamos supor, você estando numa escola,
20 alunos. Um grau, vamos dizer assim, uma pessoa que está fazendo lá a medicina, né? Está todos reunidos ali, e os professores ensinando como que se deve fazer isso, seus procedimentos. E está todos prestando atenção. Mas suponhamos que no meio daquele grupo de 20, existe alguém que não está nem aí. Ele está preocupado simplesmente em pegar um diploma. Simplesmente em pegar um diploma, né? Que não seria o caso do povo apostólico, né? Querer achar que vai pegar um certificado sem a obediência, né? Então está aquele dentro daquela sala de aula, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, conforme a faculdade. Bom, ao término de 1 ano, aí os professores chegam para aqueles alunos e dizem assim: olha, agora em dezembro é a formação de vocês. Cada um vai prestar o seu trabalho, né? O que vocês aprenderam, para ver se vocês estão aptos para o trabalho que vocês vão executar. A ansiedade se dobra. Por quê? Vem a prova, né, irmãos? Tudo quando a gente fala de prova, vem aquela tremedeira, não é verdade? E agora, será que eu estou pronto? Ora, você só vai saber se você está pronto, se você estudou, se você obedeceu, se você foi obediente, se você seguiu a regra, né? Tudo isso vai ser somado junto àquele certificado seu. Bom, prestado a sua prova, né? Então, suponhamos lá entre todos lá, vamos dizer assim que 15 passou, né? Vai pegar o seu certificado. Ali vem a diretoria, vem a autoridade, né? E dá aquele certificado para aquele aluno. Olha, seu certificado está aqui. Você está pronto e apto para executar o seu trabalho. Vamos dizer, se for um cirurgião, né? Ele está pronto, ele sabe que ele vai ter que abrir um ser humano, ele sabe que vai ter que fazer aquilo, mas porque ele está pronto sim. Aí vem a palavra do irmão Aldo, né? Que a igreja está pronto para seguir em frente. Então, irmãos, analise agora esse boletim que eu li nesse dia, se você, o senhor, a senhora, nós estamos em condições de dizer para nós mesmos: eu estou pronto para servir a Santa Vó Rosa. Eu estou pronto para servir esta igreja apostólica. Eu estou pronto para mostrar ao mundo que eu sou um apostólico. Está na sua consciência, está na sua responsabilidade, lá onde você anda, lá onde você estuda, lá onde você trabalha. Esta foi a palavra do irmão Aldo. A igreja está preparada para seguir em frente. Então ele olhou para aquele que realmente ama esta santa igreja apostólica. Então, amados irmãos, com todas essas palavras, com todo esse amor, deve estar no profundo da sua alma o sentido de servir esta igreja com lealdade, com fidelidade, para poder então nós estarmos bastante preparados para quando Deus, o nosso Pai, precisar de algo de nós, não tenha dor de cabeça. Ele retira o espírito, o corpo tomba e vitoriosamente nós vamos gozar do nosso galardão nos céus. Por hoje eu deixo essas mensagens do coração.